A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora, faz parte da sua vida. Aliance, aqui se vive melhor. Dimensional Construções, qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú, descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações, você acima de tudo. Construtora Tropical, construindo qualidade de vida. Execute, pensou em imóvel? Pense Execute. Construtora Sideral, compromisso com a qualidade de vida. Ecomax, fazer bem feito é da nossa natureza. Boa noite, terça-feira, 27 de janeiro, estamos começando mais um programa Master Imóveis, aqui na sua TV Master, canal 20 da NET, que também pela internet você pode assistir no www.tvmastertudojunto.tv. O assunto de hoje, fundações prediais. E aqui no estúdio eu recebo o engenheiro civil, especialista da área, professor universitário, empresário dos melhores, grande empresa que já construiu a maioria das fundações aqui dos prédios de João Pessoa, na Paraíba e fora do Brasil. E você pode sim hoje participar ao vivo só pelo e-mail romulosoareslima@gmail.com. Um prédio, ele é construído, tem várias etapas. A fundação é uma das principais. Será que seu prédio foi feita a fundação corretamente? Quais tipos de fundações? O que realmente o seu prédio está sofrendo por força ou não desta fundação? Será que as ruas são abaladas pela construção do vizinho, pela uma fundação, por uma série de elementos? Essas perguntas e muito mais, vamos debater agora com o professor Nereu. Muito obrigado. Você que é uma referência, com mais de 40 anos aqui neste mercado da Paraíba. E eu lhe pergunto, o que realmente é uma fundação de um empreendimento para que o telespectador possa entender o que realmente é esta estrutura que vocês fazem vai dar segurança a prédios de 1, 2, 10, 20, 50 andares. Boa noite. Boa noite, Romulo. Boa noite. É uma satisfação participar mais uma vez do seu programa. Eu queria saber, esse tipo de fundação, ela é realmente, o que é que significa ela tecnicamente e que o telespectador possa entender? Romulo, as fundações são, elas fazem, é uma parte da estrutura muito importante, porque a fundação tem a finalidade de passar para o solo, de transmitir para o solo as cargas da estrutura do edifício. Então, as fundações, elas são elementos importantíssimos de qualquer construção. Agora, você falou de uma palavra carga. Cada prédio ela tem que ter uma carga. Como é que funciona mesmo na prática? Fundação com carga, com elementos essenciais, porque a gente vê várias tipologias e hoje a gente tem uma coisa chamada condomínio clube, que é terrenos gigantes. As cargas de uma estrutura, elas são de várias naturezas. Uma parte dessas cargas são os pesos próprios, peso próprio da estrutura, peso próprio das alvenarias, peso próprio dos investimentos, peso próprio das pessoas que estão usando, dos móveis que estão usando aquela construção. E ainda, além dessas cargas, todas essas cargas que eu citei, são cargas verticais. Mas os edifícios, elas têm ainda uma carga que é a ação do vento. Essa ação do vento é uma carga horizontal. Essa é muito importante e que tem muita influência nas fundações das edificações. Você falou uma coisa de extrema importância, essa questão do vento. Para esses prédios hoje que a gente tem aqui na Paraíba, que inclusive é um dos primeiros e segundos colocados no Brasil em termos de altura. Essas alturas, o que é que, por exemplo, você vai pegar uma fundação de um prédio desse, tem outros estudos para o impacto do vento, tem outros estudos para a questão da estrutura virada
para que não tenha, por exemplo, sofrer declive, alguma coisa desse tipo? Porque a gente às vezes vê, o prédio tal está sofrendo um certo abalo, corre, vai ajeitar. Existe isso ainda? Olha, a ação do vento numa estrutura, o projetista de fundação, ele pode considerar essa ação de duas maneiras. Uma, usando as normas. O que é que a norma brasileira de vento diz para o Nordeste? Diz que a velocidade básica do vento é de 30 metros por segundo. Olha, no Sul é de 45 metros por segundo. A velocidade do vento é maior do que no Nordeste. Então, o projetista, ele pode, usando a norma de vento, usando essa velocidade, ele definir qual é a ação do vento na estrutura. Então, por exemplo, você vai pelo ambiente, vai pelo local, vai pela estrutura por exemplo, do estado. Também, além da velocidade, a norma leva em consideração a topografia da região. Se existem muitos prédios na vizinhança daquele prédio que você vai construir. Essa é a norma. Mas você pode, nesses prédios mais altos de João Pessoa, os projetistas tomaram o cuidado de pedir um estudo de vento feito em laboratório. Esse estudo de vento feito em laboratório é um estudo mais preciso, porque ele, além de considerar a estrutura que vai ser construída, ela leva em consideração todo o entorno daquele prédio, todos os prédios que já existem. Olha, porque a presença de um prédio modifica o vento que está naquela região. E se você tem vários prédios, então isso modifica mais ainda. Então, aquele edifício que vai ser construído sofre a influência da presença dos outros prédios. Entendi. Agora, então, esse estudo de túnel de vento ele é muito importante, principalmente para prédios mais altos. Tá. A gente sabe que toda essa estrutura que você está falando depende também de uma investigação do terreno. Porque, na verdade, essa investigação, existe vários tipos de solo. Como é que você, por exemplo, eu quero construir um edifício hoje próximo ao mar, próximo ao mangue, quero construir em Patos, que tem uma rocha diferenciada. Como é a questão do vento e esse estudo para que você possa aplicar determinadas fundações? O estudo do vento, o estudo do solo, o solo é mais ou menos imprevisível. Então, é necessário, quando do planejamento para o dimensionamento de uma estrutura, que se faça uma prospecção para saber qual é a qualidade do solo e qual é a resistência desse solo. Então, isso é importantíssimo, porque um dos fatores que define a fundação de um edifício é exatamente a qualidade do solo, é a resistência do solo. Existem diferenças de solos? Muita diferença. Pontue aí para você ver. João Pessoa e outros locais da Paraíba. Por exemplo, João Pessoa, se você está no litoral, o solo é arenoso. A grande maioria da região aqui das praias de João Pessoa, o solo é arenoso. Pode existir locais, principalmente perto do Rio Jaguaribe, que você tem um solo constituído de matéria orgânica, de tufa, de argila mole. Mas, normalmente, o solo é arenoso. Se você sai da praia, a partir de Miramar, você tem esse platô todo que você tem um solo argiloso. É um solo totalmente diferente da praia. E as fundações também são diferentes. Por isso as fundações são diferentes. Normalmente, os edifícios que estão na beira-mar têm um tipo de fundação. Os edifícios que estão nessa parte mais argilosa, o solo mais duro, mais para o centro da cidade, tem outro tipo de fundação. Campina Grande, por exemplo, que tipo de solo se encontra mais lá e é diferente a fundação de lá para cá? Campina Grande, na grande maioria da região de Campina Grande, o solo tem muita rocha. Então, aí o problema já é você retirar a rocha para colocar a fundação. Entendi. Agora, por exemplo, é mais caro? É mais barato? Como é que se compara isso? Muitas vezes é mais caro. Agora, como o solo é muito rochoso, esse solo tem uma capacidade de carga muito mais alta. Nós estamos calculando um prédio agora em Campina Grande, que a capacidade de carga do solo é uma tensão de 8,5 kg/força por centímetro quadrado. Se você chegar aqui na beira-mar, aqui das praias de João Pessoa, no solo natural, essa tensão dificilmente passa de 1,3. Entendi. Então, você está vendo a diferença.
Você me dizia aqui no bate-papo da gente que a parceria é muito importante com os arquitetos pela topografia e tem fundações que se tornam mais caras, e você até deu um exemplo que às vezes você tem que fazer mais pavimentos para compensar. Qual é essa diferença? Que tipo de fundações se tornam mais caras e que material é utilizado? Olha, as fundações, elas se dividem em fundações superficiais, que são as sapatas, e as fundações profundas, que são as estacas e os tubulões. Então, existe determinado... Normalmente, quando um solo não apresenta uma capacidade de carga boa nas camadas superficiais, você vai ter que usar uma fundação profunda, estacas, por exemplo. E existem determinados solos que definem que o tipo de estaca é aquele tipo de estaca. Por exemplo, é uma estaca metálica, ou é uma estaca de hélice contínua, ou é uma estaca escavada, ou é uma estaca pré-moldada. Então, e o custo desses elementos, eles variam. Então, normalmente, quando você tem uma camada de solo muito fraca, que não dá para você apoiar a estrutura nessa camada, você é obrigado a ir para uma fundação profunda. Se essa camada é muito extensa, normalmente, em alguns casos aqui de João Pessoa, que quando termina essa camada fraca, vem uma camada muito dura, é uma solução para a estaca metálica, por exemplo, que é uma solução muito cara. Quando a gente vê uma coisa chamada lençol freático, a gente vê aquelas águas indo para o meio da rua, é muito comum se ver em obra. O que é aquilo? E o que é que aquilo também afeta, sendo um lençol freático muito próximo? Essa dúvida que as pessoas têm, será que aquela água vai poder comprometer aquela fundação ou não? Olha, água em fundação sempre diminui a capacidade de carga do solo, tá certo? Agora, quando você faz o subsolo de um prédio, é um elemento preocupante para o construtor quando o seu subsolo vai ficar dentro do lençol freático. Porque, para ele viabilizar o subsolo, ele vai ter que fazer uma estrutura de laje toda impermeável. Agora, as fundações, elas já prevêem toda a ação dessa água que existe no subsolo. Então, aquilo ali não é preocupante, desde que faça um estudo aprimorado, desde que faça um estudo dentro das normas e seguindo, evidentemente, o que vocês muito bem determinam para a equipe técnica da construtora. Não é assim, doutor Nereu? Doutor Nereu, a gente vai para o primeiro aqui, intervalo comercial. Eu quero deixar uma pergunta aqui. A execução de uma fundação predial pode abalar as construções vizinhas, a rua e outros elementos na circunvizinhança? Não responda agora não, pergunta complicada, todos não saiam daí. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos já. Chegou a hora de escrever a sua história. E ela pode começar no mais novo lançamento da Equilíbrio, o Ávila Tambaú. Apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos, dependência e até 3 vagas de garagem. O Ávila Tambaú é perto de tudo o que você precisa, como bancos, escolas e supermercados. Visite o nosso estande na Avenida Silvino Lopes, Tambaú. Construtora Equilíbrio. Faz parte da sua vida. 3031 3366. Tudo na vida pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos Classe A da Aliança. A diferença em ser Aliança. Acesse e descubra que você também pode ser Classe A. Jardim Luna, nossa história é com você. E o lugar não poderia ser mais nobre. Royal Luna Residência. 2 unidades privativas por andar. 207 metros quadrados de área, com 3 ou 4 vagas de garagem e lazer completo. Um espaço para viver a história da sua vida e juntos construirmos a nossa. Sinal de 35% até a entrega. Royal Luna Residência. Visite o decorado. Um lançamento Dimensional Construções. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio.
bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. Melhores imóveis reunidos em um só lugar. Durante todo o verão, os melhores empreendimentos assinados pelas maiores marcas estão na Expo Imóveis da Execute. Não perca tempo. Pensou em imóvel? Pense Execute. 2107-0101. Tenha o seu lugar no sol. O residencial que foi feito para você, que valoriza as coisas boas da vida. More perto de tudo, na melhor área do Bessa. O Residencial Sol tem 2 opções de apartamentos que se adaptam à sua necessidade e uma estrutura de condomínio completíssima que proporcionam conforto e segurança. Tenha o seu lugar no sol e prepare-se para viver momentos inesquecíveis. Residencial Sol, um empreendimento Sideral Construtora. Vendas. O programa Master Imóveis está de volta. Você sabe que agora em novo formato, de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, sábado e domingo, das 9 às 10 da manhã. Na segunda a sexta-feira, a primeira meia hora é de entrevista, assunto interessante, tema palpitante, e a outra é o Master Imóveis Shopping. Sábado e domingo, na sua integralidade, de 9 às 10, o Master Imóveis Shopping, claro, das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. Aqui estamos falando hoje de fundações prediais, o que isso afeta o seu edifício que está em construção, que está pronto, e as causas de alguns problemas. Aqui, doutor Nereu, que é engenheiro civil, está tirando todas as dúvidas. Deixei uma pergunta, doutor Nereu, para o senhor, que as fundações de um prédio podem abalar os prédios vizinhos, a rua, e se abalar, o porquê? A execução de determinados tipos de fundação podem. Por exemplo, eu falei anteriormente que as fundações se dividiam em fundações superficiais e fundações profundas. As fundações profundas são as estacas. Então, existem determinados tipos de estacas que são estacas cravadas no solo. Existem as estacas escavadas. As estacas cravadas, como tipo Frank, quando você está cravando essa estaca, o solo vibra. Essa vibração pode provocar fissuras em construções vizinhas que não tenham muita rigidez. Agora, a gente tem um telespectador aqui, são muitas perguntas, não vai dar tempo de fazer todas, depois eu quero que o senhor deixe seu e-mail. A gente tem 2 municípios aqui que tudo que se constrói, a grande maioria da rachadura, que é a Lagoa Grande e Souza. Isso é verdade e por quê? É porque essas 2 cidades, elas estão em cima de um lençol de material expansivo. É um material que, quando chove, ele amolece
e se expande, e quando ele seca, ele fissura. Então, nessas regiões, eu recomendo que as fundações de todas as edificações, por menor que seja, elas sejam apoiadas, afastadas desse solo expansivo. Nós recomendamos no escritório, inclusive, que o aterro do caixão seja feito com a retirada do material expansivo e a substituição por areia. É a única maneira que você tem de evitar essas fissuras que acontecem muito comum, tanto em Sousa como em Alagoa Grande. Agora, já teve casos de não acontecer e fazer o prédio ficar totalmente protegido? Quando são tomados os cuidados de apoiar a fundação abaixo do solo, esse solo expansivo é um solo argiloso. Logo abaixo desse solo argiloso tem o que o pessoal chama no interior de salão, aquele solo duro. Se você apoia as fundações no solo duro, se você afasta o solo expansivo dos elementos estruturais de fundação e do piso, você evita as fissuras. Agora, uma pergunta aqui do telespectador. Por que aparecem fissuras e trincas em alguns prédios, depois de prontos, depois de entregues? Olha, as fissuras, as trincas e fissuras, elas podem ter uma origem muito diversa. As fissuras podem ser fissuras de recalques de fundação, os recalques diferenciais. O que são recalques diferenciais? É quando um pilar, dos pilares vizinhos, eles recalcam de dimensão, de tamanho, de profundidade diferente. Então, se um recalcou mais do que o outro, esse efeito desse recalque é transmitido para a estrutura e poderá provocar fissura tanto na estrutura como nas vedações. Mas as fissuras, elas normalmente são mais originadas de deformação da própria estrutura, das lajes. Principalmente as fissuras que estão em cima das alvenarias. As alvenarias estão apoiadas em lajes. Então, se essa laje sofrer uma deformação maior do que 1 centímetro, provavelmente as alvenarias vão sofrer fissuras. E existem muitas fissuras devido à dilatação térmica da estrutura. O concreto e as alvenarias cerâmicas têm coeficiente de dilatação diferentes. Quando o sol bate e a estrutura se aquece, o concreto se dilata com uma dimensão e as alvenarias com a dimensão diferente, que são mais frias. Então, isso provoca fissura ou descolamento da alvenaria da estrutura. Agora, todo mundo está perguntando aqui, que na Paraíba, em particular em João Pessoa, quais os tipos de fundações mais usuais que hoje todo mundo pode ter a certeza que não vai ter problemas de um prédio cair, por exemplo? Olha, a escolha do tipo de fundação passa primeiramente pelo estudo do solo. O solo é que define qual é o tipo de fundação. O outro elemento são as cargas, a grandeza das cargas. Então, dependendo da grandeza das cargas, você tem que optar por uma fundação que tenha maior capacidade de carga, como, por exemplo, estacas. Agora, se você chegar nas micro-regiões da cidade, você vai verificar o seguinte, que os prédios que ficam na praia, aqui na região de Cabo Branco, Manaíra, Tambaú, normalmente esses prédios são feitos com fundação superficial em sapatas, com um melhoramento do solo. Esse melhoramento do solo normalmente é feito com estaca de areia, de cimento ou de areia, ou simplesmente de areia. Então, essas estacas, esse tipo de fundação é muito usado em prédios até 10, 12, prédios pequenos. Os prédios que ficam localizados, por exemplo, no altiplano, são prédios altos, aquele solo já é um solo muito bom, ali você tem normalmente 2, 3 subsolos, você já vai para um solo muito bom, ali o tipo de fundação ou é estaca escavada ou é estaca de hélice contínua. É uma estaca de tecnologia mais avançada do que a fundação escavada. Se você vai para o centro da cidade, normalmente, antigamente, a gente usava ou sapatas, dependendo, o solo já é um solo mais resistente, ou se usava sapatas, se o prédio não for de grande porte, não tiver cargas muito altas, ou então você usava tubulão. Hoje, quase que não se usa mais o tubulão, porque o tubulão é um estacão que é escavado manualmente
e quando chega na base ela é alargada. Hoje você não encontra ninguém para entrar mais 15, 20 metros dentro de um buraco de 70 centímetros para fazer essa escavação. Tem uma pergunta aqui, ela mora em Manaíra, Edileide, ela diz o seguinte, no subsolo dela, quando chove muito, às vezes entra água e eles têm que correr para uma bomba. Isso é problema de fundação ou é algum problema estruturante? Não, esse é um problema que o lençol freático, quando chove, o lençol freático ali da praia, ele sobe. Então, o subsolo desse edifício está mais baixo do que o nível do lençol freático. Foi erro de quem? Olha, ou não foi? Não, o erro normalmente, quais são as soluções para um problema desse tipo? Um problema seria fazer uma laje de concreto impermeabilizada no subsolo. O seu subsolo seria como se fosse um navio, tá certo? Outra solução mais econômica, como isso só acontece esporadicamente, isso não é frequente, isso acontece normalmente no inverno e quando a maré está alta, que tem influência do lençol freático, as pessoas deixam uns drenos e uma bomba. Porque quando o nível do lençol freático sobe e ultrapassa o nível do piso, do subsolo, a água corre para aqueles tanques e é bombeado para a rua. Professor Nereu, eu quero lhe agradecer. Aqui a revista Valor da Experiência da Nanagacê, o senhor capa com outras 3 estrelas aqui da Paraíba. Quero lhe passar aqui uma lembrança da construtora Aliança, uma das nossas patrocinadoras, grande empresa, e deixar as suas considerações finais e para quem tem alguma dúvida, o seu e-mail, e muito obrigado pela presença. Tá. Rômulo, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do seu programa, foi uma satisfação e eu estou à disposição para voltar aqui quando você precisar, para a gente debater qualquer assunto ligado principalmente a estruturas de concreto, que eu tenho 40 anos dedicado a esse assunto. Seu e-mail? O e-mail lá da Tecnicom é projeto@tecnicom.com.br. Você que nos deu essa audiência até agora, não se esqueça que daqui a pouco as melhores ofertas inéditas e imperdíveis das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis do estado da Paraíba. Muito obrigado pela audiência, porque sempre você aqui é o líder. E sempre digo que juntos somos muito mais fortes.